Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu recebo aqui o vereador de Rio Branco, Rodrigo Fornec, vereador que é do Partido dos Trabalhadores, integra a base de sustentação do prefeito. E nós vamos falar sobre essa polêmica aí que está pautada na Câmara, né? Sobre o funcionamento do transporte público, aumento de passagem, contrato de concessão. Falar também das comissões que o vereador integra, por exemplo, a Comissão de Orçamento e Finanças, que vai votar esse ano o Plano Plurianual de Investimentos. Daqui a pouco eu convido ele. Agora eu quero falar da Copserge, cooperativa de serviços que agrega milhares de trabalhadores, dando a todos oportunidade de ter uma vida digna, com trabalho, renda, capacitação e a chance de realizar sonhos. A Copserge recebeu o Prêmio Qualidade Brasil, um selo que reconhece o nível de excelência na prestação de serviços. A Copserge é hoje a maior cooperativa do Acre, presente em vários municípios, fornecendo mão de obra para o poder público e empresas privadas, sempre pensando no bem-estar de seus cooperados. Copserge, 16 anos, onde o cooperado vale ouro. Vereador Rodrigo Fornec, pode vir para cá. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, ótimo. Então, vereador, os últimos dias têm sido de muita discussão, de polêmica na Câmara Municipal em relação aos assuntos que atingem diretamente grande parte da população. Transporte público, agora foi protocolado um pedido de instalação de uma comissão especial para investigar contratos do poder público com empresas que exploram o serviço. E como é que está essa discussão na bancada do prefeito? Bem, boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar conversando aqui e também a oportunidade de esclarecer um pouco para a população o que está se passando na Câmara dos Vereadores, né? Então, hoje foi, como você falou, foi protocolado um requerimento de início de uma comissão especial, que na verdade é uma CPI mesmo, né? O caráter é de uma CPI, e conseguiram as 6 assinaturas, foi protocolado, e a bancada está super tranquila em relação a isso. A bancada do prefeito Marcos Alexandre, a bancada da base, e eu como líder do Partido dos Trabalhadores, nós temos um compromisso com a transparência, um compromisso com a verdade, e em momento algum a gente se opõe a qualquer tipo de informação que seja necessário prestar para que a sociedade tire as suas dúvidas em relação aos contratos que as empresas de ônibus têm, ou mesmo do aumento tarifário. Então a gente está super tranquilo em relação a isso. Como é que vai funcionar essa comissão? Como que se dá a escolha dos membros, presidente, relator? Não, primeiro é importante destacar que existe já uma comissão permanente na casa, que cuida do trânsito, do transporte de infraestrutura, que o presidente é o vereador Rails, e ela já está trabalhando, foi eleita na quinta-feira, sexta já fez uma reunião da própria comissão, na segunda-feira agora já recebeu o superintendente de trânsito do RB Trans para fazer uma conversa sobre o aumento da passagem de ônibus, vai na sexta-feira receber todo o movimento comunitário, movimento social de Rio Branco, para também ouvir a sociedade, e na semana seguinte vai ouvir os empresários para falar sobre o aumento também. Então é uma comissão que já está trabalhando. A comissão que foi protocolada hoje, que foi criada e amanhã terá os seus membros escolhidos pelo plenário da casa, ela tem um foco específico na renovação dos contratos com as empresas de transporte, sob a alegação, protocolado pelo vereador Roberto Duarte, sob a alegação de que da época da renovação contratual, as empresas estariam inadimplentes junto à esfera federal, o que impossibilitaria. Mas nós não temos problema de averiguar isso. Tanto é que a prefeitura, todos os vereadores que já protocolaram algum pedido de informação no RB Trans ou na própria prefeitura sobre esses contratos ou sobre o aumento de passagem, já estão sendo providenciados, estão sendo fornecidos. O que nós temos um cuidado maior, e esse foi o debate da casa hoje, é para que esse tema não sirva de palanque eleitoral que anteceda as eleições de 2018. Isso nós temos que ter muito cuidado. Porque é um tema delicado. Isso está acontecendo? Alguém está explorando politicamente o assunto? Eu creio que sim, porque é um tema super delicado, atinge diretamente a população que mais precisa, que mais se beneficia, é a população mais carente. E se a gente trata isso de qualquer maneira, sem responsabilidade, sem essencialmente trabalhar com a verdade, você pode trazer um transtorno maior semelhante ao que aconteceu em Porto Velho, onde a empresa abandonou o transporte coletivo, o transporte clandestino tomou de conta e ficou um Deus nos acuda lá. Então a gente está lutando agora para que tenha um debate sereno, sadio, com base na verdade e que não prejudique a população. Esse é o nosso maior objetivo. É bom separar também, tem a comissão especial, conforme o vereador está explicando, e tem a questão do aumento da passagem, que foi a primeira discussão levantada. Sim.
Esse cronograma para o aumento da passagem, como é que está? Então, o Conselho Tarifário está esperando uma determinação da juíza para ver a data que vai acontecer a reunião do Conselho, que determina, com base no laudo do relator, que determina o valor que vai ficar a tarifa, e posteriormente esse relatório deles, essa decisão do Conselho, ainda vem para um referendo da Câmara. Então a Câmara está acompanhando. Atualmente nós estamos vendo a planilha com todas as informações em relação ao aumento. Nós somos contrários, eu também sou contrário ao aumento proposto pelas empresas de R$ 4,08. É um aumento abusivo que não cabe no bolso da população rio-branquense, do cidadão rio-branquense, e a gente está buscando alternativas para ver se a gente consegue reduzir esse valor, fazendo os estudos, acompanhando o desenvolvimento dos estudos e dos debates junto ao Conselho Tarifário, mas também temos um entendimento na Câmara, unânime, que o valor de 4,08 ele é abusivo. Entendemos também que o ajuste é necessário, tendo em vista o aumento dos valores de tudo aquilo que está envolvido na composição da tarifa de ônibus, né, desde o combustível, as peças, a manutenção, o salário mínimo dos trabalhadores que atuam no transporte coletivo, mas também a gente não pode deixar que esse aumento seja abusivo. Vereador, e outras questões relativas ao transporte público, porque se trabalha muito em cima do preço da passagem, mas se a gente for para outras capitais, por exemplo, existem graduações do preço da passagem de acordo com o percurso, de acordo com a qualidade do veículo. Quer dizer, é uma discussão que pode ser inserida também. Como é que o senhor vê essa outra vertente? Perfeito. A agenda do aumento da passagem de ônibus, ela está no calendário anual nosso, como o carnaval, como as festas juninas, porque todo ano, início de ano, o contrato das empresas já prevê que tem que ter o reajuste. Então, todo ano, em janeiro, a gente tem esse debate. Mas eu sou o defensor de que o debate tem que ser mais profundo. O ajuste tarifário ele é um ajuste técnico, que tem que ter um acompanhamento político para que ele não seja abusivo, mas nós, vereadores e políticos envolvidos, nós temos que aprofundar um debate sobre o financiamento do sistema de transporte coletivo, que passa por valores diferenciados, por rotas diferenciadas e também um compartilhamento sobre quem financia, porque essencialmente quem paga o transporte coletivo é o usuário. Aqui em Rio Branco, não só o usuário, mas até dezembro desse ano a prefeitura subsidiava também, que era uma lei aprovada, hoje já não mais, mas a gente não tem a participação de outras esferas de poder nesse financiamento da passagem de ônibus. Então, atualmente, quem paga é o usuário. Sou defensor de que a gente aprofunde o estudo e no futuro a gente tenha não só a prefeitura, mas o governo do estado e o governo federal ajudando a financiar o pagamento do transporte, tendo em vista que o direito constitucional de ir e vir, para a grande maioria, que é uma população mais carente, que é o usuário do transporte coletivo, possa ter esse benefício. E o Estado reconhecendo a importância de que o usuário pode ter o transporte de ônibus num preço mais em conta e não prejudicando a população. Agora, voltando para a questão da comissão especial. Como é que vai se dar a escolha de presidente e relator e, sobretudo, como é que vai ser o debate? Porque, né, dependendo de quem for o presidente, o relator, as coisas podem ir por um caminho ou por outro. Como eu falei, a gente vai fazer de tudo para que o caráter técnico da comissão prevaleça e não o político, para que a gente tenha um produto final satisfatório, né? E a gente vai ter, a escolha ela se dá da seguinte maneira: conforme o regimento interno da Câmara, os partidos políticos indicam aquelas pessoas, os vereadores que podem compor a comissão, e o plenário da Casa, os 17, escolhem os 7 membros. São 5 titulares e 2 suplentes. E o regimento orienta que a gente siga uma proporcionalidade dos partidos. Isso vai acontecer amanhã, né? O nosso procurador jurídico da Câmara está estudando também, porque a CPI ela é de certa forma nova, não é corriqueiro ter CPI na Câmara de Vereadores, mas eu acredito que a gente vai atingir uma proporcionalidade, garantindo a presença da oposição, é importante se diga isso, é fundamental para que a comissão ande com a total isenção, que a oposição esteja presente na comissão, e aí, configurando isso amanhã, a gente vai começar os trabalhos que tem um prazo de 90 dias para ser encerrado. Agora, vereador, se a gente for ver na Câmara Municipal hoje, tem, eu acho que na base do prefeito, 12 partidos, ou mais de 10? São 12 partidos ao todo na Câmara de Vereadores, e em quantidade de vereadores são 12 da base do prefeito e 5 da oposição. Eu fiz esse trocadilho, mas o que acontece é o seguinte: são muitos interesses para atender, são muitas correntes políticas para dialogar. O senhor, como líder do PT, pode falar pelo PT, mas fala também pela bancada, de certo modo. Como é que tem sido essas conversas? É muita gente, são muitas opiniões. O próprio governo do prefeito reflete isso, né?
secretarias distribuídas com vários partidos, então todo mundo governando junto. Como é que tem sido esse modelo de gestão? Eu acho que a melhor parte da política é a gente buscar um entendimento comum, coletivo. E quem não gosta de convencer as pessoas, de colocar os seus argumentos, eu acho que não tem nem que participar da política. E na Câmara, a gente está liderado à base pelo Eduardo Farias, que é um vereador muito competente, a gente está conseguindo chegar a alguns entendimentos, inclusive os 17 vereadores, juntando oposição e base. No momento dos entendimentos da casa que são necessários, a gente consegue chegar, e a divergência ideológica ela é natural. A gente tem uma felicidade muito grande de ter um prefeito que respeita as opiniões dos vereadores, respeita a Câmara de Vereadores, isso é importante ser dito. O prefeito Marcos Alexandre não fica interferindo nas decisões da casa. Tanto é que hoje, por exemplo, numa demonstração de que nós não tememos a CPI, o vereador Roberto Duarte protocolou um requerimento solicitando uma série de informações, desde contrato da empresa com a prefeitura até o lucro das empresas, e nós, de maneira unânime, aceitamos, porque nós entendemos que não tem porquê ocultar qualquer informação que ela tenha natureza pública, né? O que não podemos é deixar que a CPI tenha um caráter político, politiqueiro. O senhor também integra outras comissões, tem a Comissão de Orçamento, que esse ano vota o PPA, o Plano Plurianual de Investimentos. Qual a expectativa do senhor para esse trabalho? Eu estou com uma expectativa muito grande, porque fui da gestão pública durante 10 anos, né, recentemente como secretário do prefeito Marcos Alexandre, e essas peças que compõem o orçamento do município, né, o plano plurianual, a lei orçamentária e a lei de diretoria orçamentária, são peças que a gente tem que tratar ali. O Poder Executivo envia para a Câmara de Vereadores e a gente tem um compromisso de fazer com que aquelas peças possam, de fato, primeiro, atender à expectativa do eleitor, porque ela tem que cumprir aquilo que foi proposto nas campanhas, e no caso do prefeito Marcos Alexandre, e segundo, atender algumas diretrizes que são básicas nas áreas essenciais, como saúde, educação, cultura. Então, vejo como muita responsabilidade, os trabalhos nessa comissão já vão iniciar na semana que vem, a gente já vai começar a construir isso e tentar dar o máximo de transparência possível para o momento de elaboração dessas peças que são fundamentais. Eu conversei aqui com vereadores, tanto da oposição quanto da base do prefeito, e da oposição escutei algumas reclamações que as comissões não estavam contemplando os vereadores da oposição. Como é que está esse trabalho de formação das comissões e essa divisão? Porque a tradição reza que seja proporcional à quantidade de vereadores de cada partido. Eu não sei qual foi o vereador que falou isso, mas eu acho que ele devia trabalhar com mais verdade aqui. Porque assim, a população de Rio Branco elegeu 2/3 da Câmara de apoio ao prefeito. Então a representação das comissões, elas atendem essa proporcionalidade, como diz o regimento interno. O regimento interno diz que devemos atender à proporcionalidade das forças políticas. Então, as comissões têm 5 membros permanentes. Na maioria delas, a gente tem 3 da base e 2 da oposição. Então a oposição está bem contemplada, todos os vereadores estão participando, todos os partidos estão participando. Agora, o questionamento deve ser por que foi eleito, a maioria da população elegeu os vereadores de base do prefeito, e não a distribuição do regimento interno da casa. Conversei aqui com o vereador Rodrigo Fornec, líder do PT na Câmara Municipal de Rio Branco. Obrigado, vereador. Obrigado, eu que agradeço e convido a população para estar acompanhando mais as sessões na Câmara de Vereadores, que acontece todas as terças, quartas e quintas, de 9 da manhã a 1 da tarde. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. É só um instante, até já.